Bom dia, irmãos. Diálogo de Pedro com Jesus nos últimos três versículos do capítulo 13 de João. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não podeis seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Replicou-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que não cantará o galo antes que 3 vezes você me negue. Esse diálogo de Pedro com Jesus, Pedro disse que seguiria Jesus e por ele daria a vida por ele. E você? Você daria a vida por Jesus? Pedro não estava mentindo. Pedro andou com Jesus por 3 anos, um pouco mais. E Pedro foi incisivo quando botaram a mão em Jesus no jardim de Getsemane. Ele tirou a espada e atacou o servo, Malco, servo do sumo sacerdote, o qual ele feriu e Jesus o curou nesse momento. Tá? E Jesus disse para Pedro: Pedro, embainhe a sua espada. Quem viverá pela espada, morrerá pela espada. Tá? Então, esse não era o tipo de morte que Jesus queria para Pedro. O fato de que Pedro negara não significava que Pedro teria mentido ali atrás. Pedro andara com Jesus por 3 anos. Há pouco atrás, ele acabou de dizer, quando todos os discípulos fugiram dele, ficaram só os 12, ele disse: Quereis ir também? E Pedro disse: Para onde iremos, Senhor? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro conhecia muito bem, e Jesus era o chão de Pedro. E Pedro não entendia por que não podia seguir Jesus. Porque Pedro não entendia o plano que Deus tinha para a vida de Jesus. E Jesus disse: Não me seguirás agora, mas mais tarde me seguirás. Né? E levaram Jesus. Então Pedro ficou sem Jesus, ficou só. E aquele momento, tudo na vida de Pedro parece que desabou. E ele começou a seguir Jesus de longe. Primeiro, estava desobedecendo. Segundo, não podemos seguir Jesus de longe. De longe não temos uma clareza de visualização. Tá? Então, Jesus tinha que passar por aquele momento, tinha que morrer, passar por aquele sofrimento, porque ele estava sofrendo no nosso lugar. E sofrendo no nosso lugar e pagando os nossos pecados, para que vivamos e tenhamos vida em abundância. Nós que aceitamos Jesus, morreríamos por ele? Claro que morreríamos. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que primeiro você viva, você proclame o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, antes de dizermos morreremos literalmente, vivamos para Deus. Por quê? Porque vivendo o Evangelho, testemunhando de Jesus, nós podemos ter uma vida digna, nós podemos glorificar a Deus na nossa vida, e também podemos glorificar a Deus na nossa morte. Independente de ser uma morte simples, independente de ser uma morte por testemunhar que Jesus é o Filho de Deus e que veio morrer para nos salvar. O mundo não entende o que é a salvação. Salvação do quê? Salvação da condenação eterna, do fogo do inferno. Então, meus amados, eu gostaria que vocês vivessem para o Evangelho, vivessem para Cristo, para que na sua morte você glorifique a Deus, tanto na sua vida que você viveu, quanto na sua morte. Pois a morte é uma consequência de uma vida com Jesus. Mas é uma morte para a eternidade. Que Deus os abençoe e os guarde sempre. E tenha um lindo dia na presença de Jesus.